bancos. Já chegou a primeira vaga dos instrumentos governamentais de apoio e sabemos todos que são precisos instrumentos ainda mais ágeis para a capitalização e sustentabilidade das empresas. Hoje, vamos ouvir uma das grandes empresas portuguesas, a Norse Group, e como implementou alguns apoios no seu dia-a-dia. Depois, vamos perceber como foi a estratégia do Ministério das Finanças, a implementação por parte das empresas da vista da Confederação Empresarial de Portugal, assim, e por último, o Millennium vai partilhar como todos os dias estão a colocar dinheiro nas contas dos seus clientes. Uma tempestade entrou nas empresas. Agora, como é que saímos daqui? Todos queremos o mesmo. Empresas resilientes, capacidade de manter os empregos e uma economia estável. Sendo assim, como vamos todos colaborar para chegar a um novo normal sustentável? Comigo hoje está o nosso secretário-geral, o Nicolas, que todos já conhecem e que está sempre a inovar a nossa organização para o melhor. Também temos a nossa moderadora, a Teresa Paula. Posso também dizer que estou muito contente, Teresa, por ter aceito o convite de ser parte do nosso board. Com isto, eu passo a palavra à Teresa. Obrigada. Muito obrigada, Jennifer. Bom dia a todos. Novamente, em meu nome pessoal e da Câmara, desejo-vos as boas-vindas a este seminário, terceiro e último webinar do ciclo dedicado à pandemia, que foi organizado pela Câmara de Comércio Luso-Sueca. Creio que a Jennifer já nos enquadrou bastante bem sobre aquilo que pretendemos aqui conversar um pouco hoje, no âmbito daquilo que têm sido os auxílios que o Estado tem dado às empresas e às pessoas nestes tempos excepcionais que vivemos. A título aqui preliminar, pedi ao favor de manterem, por favor, o microfone desligado para se poder ouvir bem durante a conversa. Quem tiver qualquer questão que deseje colocar, pode a todo momento durante o evento colocá-lo no chat, mas no final vamos ter alguns minutos para um Q&A e nessa altura quem quiser naturalmente está mais do que convidado a ligar o microfone e colocar a sua questão pessoalmente a qualquer um dos oradores. Mas neste momento, e como forma, se me permitem, de dar o mote àquilo que vai ser a conversa que vai ter lugar entre os nossos moderadores, eu vou passar a palavra à doutora Ana Salomé Martins, Head of People and Communications do Norse Group, que muitos de vós provavelmente conhecerão como Autosueco. É um dos maiores grupos portugueses com cerca, se não me engano, de 2.000 trabalhadores e que também é o maior distribuidor em Portugal da marca Volvo, por exemplo. E sem mais demoras, pedi então, doutora Ana Salomé Martins, se nos podia dar o seu testemunho. Olá, muito bom dia a todos. Eu não sei se me estão a ouvir bem, se em termos de som se sai bem. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu creio que é a primeira vez que participo no evento da Câmara Luso-Sueca e, portanto, faço-o com muito gosto. Acho que estas iniciativas são muito interessantes em termos de partilha, no fundo, de experiências e, no fundo, também de poder acabar na primeira pessoa, pelas várias instituições, a várias perspectivas, poderem colidir no bom sentido, com o objetivo de resolver problemas emergentes e com peso, como foi, no fundo, o contexto novo que a pandemia nos criou. A Norse, pronto, é uma empresa, um grupo português, estamos muito ligados, de facto, à Suécia, seja pela nacionalidade das famílias fundadoras, seja pelo nosso principal parceiro, que é a Volvo, como deverão saber. Nós somos o mais antigo parceiro da Volvo no mundo e ainda hoje o parceiro comercial mais relevante. Estamos num negócio de bens de equipamento, ou seja, nós somos muito conhecidos pelos carros, mas o nosso negócio é essencialmente caminhões e máquinas de construção, portanto equipamentos industriais pesados. Obviamente que numa circunstância em que de repente no contexto económico surge uma ameaça que desrompe, no fundo, o nosso modo de vida, o nosso modo de fazer negócios, a forma como as pessoas organizavam a sua vida, não é? Em termos normais e naturais até aqui, tem consequências imediatas.
Foram os primeiros dias, no fundo, creio que uma generalidade das empresas e das instituições foi, no fundo, de ajuste, tendo em conta critérios de proteção das nossas pessoas, não é? Das nossas pessoas e, no fundo, toda a nossa comunidade, os clientes, os parceiros, tudo mais, mas vimos, de facto, confrontados muito rapidamente com a interrupção das cadeias de abastecimento, as fábricas no fundo, do nosso principal fornecedor que fecharam na Europa, fora da Europa também, no fundo. No fundo, aquilo que não fechou tornou-se muito intermitente, não é? As dificuldades de transporte e também, no fundo, o medo, no fundo, que se foi instalando na comunidade, criou-nos também, ao nível da procura dos nossos produtos, também desafios e, no fundo, um contexto muito gravoso, muito rapidamente. Nós acabamos por ter logo a questão do encerramento de alguns estabelecimentos, no fundo, ter que redimensionar toda a nossa estrutura produtiva, atender clientes de forma diferente, começar a afinar, no fundo, canais que para nós eram sempre secundários, não é? Como o online, como o virtual, no fundo não só do ponto de vista da partilha de informação, mas no fundo do próprio ambiente de negócio, e no fundo com uma grande expectativa relativamente àquilo que se começou também nos primeiros dias rapidamente a anunciar por parte do Governo, daquilo que poderia vir a ser o pacote de apoios e de incentivos para as empresas, como a Norce e as outras. A esse nível posso partilhar que nós essencialmente o grande benefício que utilizamos foi a figura de layoff. Dizer-vos que, portanto, nós temos em Portugal mais ou menos 1.500 pessoas, 1.600 pessoas diretamente, temos no mundo inteiro, neste momento somos 3.600, mais ou menos também algo assim. Tivemos ainda quer dizer, não tem diretamente a ver aqui com o que estamos a falar, mas para entenderem o nosso grau de disrupção, nós, mais ou menos 2 semanas antes de tudo isto ter carregado, ou seja, já no meio de toda a pandemia, compramos uma empresa no Canadá, portanto, um distribuidor Volvo de equipamentos de combustão no Canadá, empresa que não conseguimos ainda visitar, empresa que não conseguimos ainda normalizar a integração em termos de gestão, portanto, isto é verdadeiramente disruptivo, passar por este processo, no fundo, de integrar 500 pessoas e processos de gestão sem conseguir, no fundo, recorrer àquilo que eram os nossos canais tradicionais de gestão e de comunicação. Mas pronto, como eu dizia, nós vimos de repente, pronto, no meio de toda essa turbulência, e chegamos a ter, portanto, em finais de abril, nós chegamos a ter 1.000 pessoas em layoff em Portugal, para terem um bocadinho a noção daquilo da dimensão daquilo que se abateu sobre nós. Acho que a figura do layoff, creio, em termos da experiência que posso partilhar da Norce, acho que foi chave, no fundo, para a capacidade das empresas e das organizações manterem um nível de resiliência alto e se adaptarem, no fundo, a tudo aquilo que desapareceu instantaneamente. Neste momento, dizer-vos também que a situação já não é mesmo, portanto, nós, dos 1.000 que tivemos, é evidente que uma grande parte destas pessoas estava num layoff parcial, mas tínhamos, no fundo, também, em alguns pontos da empresa, áreas completamente encerradas e, portanto, em que as pessoas tiveram um layoff de 100%. Neste momento, já temos empresas no grupo que não estão a utilizar a figura de layoff, que as coisas foram retomando alguma normalidade, mas eu creio que a figura foi central, não é? Não apenas pela dimensão dos apoios e a possibilidade de nós redimensionarmos a estrutura, como também com o contexto da isenção, no fundo, das contribuições para a segurança social que estavam associadas à figura e que eu acho que também para a generalidade das empresas teve muita expressão em termos financeiros, não é? Em termos de ajuste financeiro, e foi uma ajuda preciosa. Sei que existe, portanto, tenho conhecimento da panóplia de outros apoios que o Governo procurou pôr com a rapidez possível ao dispor das empresas, mas dizer-vos que aí não me sinto muito legitimada para me estar depois a estender em opinião, porque de facto não temos essa experiência, digamos assim, e acho que aqui o meu testemunho que faz sentido é falar daquilo que nós experienciamos. Dizer que, apreciando a forma como as coisas correram, eu diria que tenho perfeita noção, e acho que temos todos, também da tarefa, da dimensão do desafio que se colocou ao Governo, não é? E, portanto, a tarefa hercúlea também da noite para o dia ter que organizar um corpo legislativo com uma coerência apreciável, que, no fundo, contemplasse a multiplicidade e a variedade
das necessidades diferentes que estavam em presença. Acho que isso foi razoavelmente conseguido, acho que foi conseguido, é evidente que do ponto de vista de uma empresa e de quem tem que aplicar este género de legislação, as nossas queixas são sempre as mesmas. Eu sou jurista de formação, fui advogada de negócios durante quase 20 anos, não é? Até isto para mim da gestão de pessoas e que é aquilo que eu faço atualmente, pessoas, comunicação, os projetos de inovação corporativa e modelo de negócio do grupo, mas essencialmente durante uma grande parte da minha vida profissional fui advogada e especialista em termos fiscais. E eu diria, agora um bocadinho nessa janela de passado, que eu acho que é muito aqui, o desafio é muito a simplicidade e a clareza. E é evidente que nestes contextos de grande solavanco é sempre difícil ao legislador e a quem tem que no fundo, erigir a legislação, garantir que isso acontece imediatamente. E, portanto, eu digo que, e posso partilhar, que numa empresa como a nossa, ou seja, com grande capacidade de recorrer e de dispor de conselho jurídico, de especialistas, no fundo, que nos podiam auxiliar em todas as dimensões, digamos assim, da nossa necessidade, nós passamos horas e horas e horas e horas e horas a analisar e a internalizar todas as alterações que foram, não apenas de interpretação, mas de aplicação e as alterações que foram sendo cultivadas aos regimes jurídicos que foram construindo. É evidente que eu coloco-me nos sapatos de uma empresa mais pequena, com outro tipo de vulnerabilidades e insuficiências, e imagino que há seu inferno, não é? Ou seja, o inferno é a situação em si e depois o inferno de lidar com as soluções que nos podem livrar do inferno. Pronto, sei que isto é um bocadinho, é uma crítica quase vazia, porque é muito difícil de operacionalizar de forma diferente. Sei que isto é muito também de ir fazendo e ir ajustando, mas de facto é algo que eu considero que é muito valioso. Eu acho que a transparência e a clareza das normas, a simplicidade com que elas são aplicáveis, é um acréscimo muito importante que se dá em cima do benefício em si. Essa segurança que se cria no contexto, eu acho que é muito importante para digamos assim, acomodar as decisões de gestão que têm que ser tomadas pelas empresas. Pronto, e essa é essencialmente aqui a minha partilha. Não sei se existe alguma questão que me queiram colocar ou algo mais que eu possa acrescentar, mas acho que a nossa experiência é por aqui. Muito obrigada, doutora Ana Salomé. Eu acho que o seu contributo foi muito importante e vai dar um mote ideal para a discussão que se vai seguir entre aqui os nossos oradores do nosso painel, que eu tenho o prazer de passar então a apresentar. Temos aqui então connosco hoje o Dr. Bernardo Sousa Reis, chefe de gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Dr. Pedro Capucho, diretor dos Assuntos Económicos da CIP, Confederação da Indústria Portuguesa, e o doutor... Bom dia, Pedro. E o Dr. Gonçalo Regalado, diretor de Marketing Corporativo das Empresas do Banco Milênio BCP. Muito bom dia. Hoje em dia, eu diria que, como a doutora Ana Salomé já aqui deu o mote, nós temos, no fundo, 3 grandes leques de apoios estatais que foram criados. E creio que a doutora Ana Salomé frisou aqui um ponto fundamental, que é exatamente o facto que o governo se viu confrontado com uma tarefa hercúlea. Eu acho que hercúlea é o termo certo, porque estamos a falar aqui num período de pouco mais de um mês da produção de quase 200 diplomas para abarcar medidas tão diferentes como medidas de caráter fiscal, o importante regime do layoff e também criar apoios financeiros às empresas e às pessoas que lhes permitam ultrapassar com sucesso as situações com que nos vemos confrontados. A conversa que se segue entre os nossos oradores vamos dividi-la exatamente por estes 3 temas e por esta ordem: medidas fiscais, layoff e medidas de apoio financeiro. E sem mais demoras, eu queria então ao nosso primeiro tema. Nós, no curso desta conversa, já todos nós ouvimos falar destas medidas, grosso modo, já lemos muita coisa sobre elas. Portanto, não nos iremos alongar na sua explicação. O que queremos é mesmo recolher a experiência dos nossos oradores, que eu acredito e creio que todos concordam comigo, é valiosíssima, daquilo que é a experiência que se tem vivido neste contexto, o que é que podemos retirar e o que é que se pode ainda melhorar, tendo em vista uma retoma bem-sucedida. E nesse contexto, passava então a palavra ao Bernardo, bom dia,
para nos explicar o que é que tem sido a estratégia da Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais no decurso destes tempos excepcionais que vivemos. Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. Deixem-me só começar por agradecer na pessoa da Jennifer e do Nicolas o convite da Câmara Luso-Sueca para aqui estar convosco a partilhar esta experiência que tentarei que seja uma partilha o mais pessoal possível de alguém que tem vivido por dentro do Ministério das Finanças e mais concretamente enquanto chefe de gabinete do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, aquele que tem sido o plano de resposta a uma situação muito singular e pela qual estamos todos a passar nas nossas empresas e nas nossas organizações e mesmo nas nossas vidas pessoais. Antes de explicar mais concretamente aquilo que foi a abordagem ao nível da matéria fiscal, penso que há 2 ou 3 elementos que seria relevante partilhar convosco e que são muito determinantes naquilo que pode ser a definição de uma política pública de resposta a uma situação como aquela que vivemos. Em primeiro lugar, há um fator muito importante que é a incerteza. Nós temos, por um lado, a incerteza no controle da situação sanitária. Existe ainda um grau muito grande de incerteza de quando é que esta situação estará controlada, quando é que será encontrada uma vacina, e temos um grau de incerteza dos impactos económicos. Nós temos neste momento uma estimativa do impacto de cerca de 7% do PIB, mas nós não temos um precedente para ter estudos que nos permitam perceber qual será a reação ao nível da confiança económica dos agentes. E, portanto, nós, por exemplo, em Portugal, nós estamos a viver agora as primeiras semanas de desconfinamento e as pessoas, naturalmente, que ainda estão receosas e setores muito relevantes como o da restauração demorarão a conseguir reconquistar os níveis de volume de negócios de antigamente, porque as próprias pessoas ainda vivem na incerteza tanto daquilo que é a situação pandémica, tanto como daquilo que será a evolução económica dos seus rendimentos. Por outro lado, outro elemento muito relevante e que ao nível do Governo surgiu desde o momento zero, é normal que se calhar na opinião pública tenha demorado algum tempo a ser mais discutido, porque no primeiro momento aquilo que estava em causa era a reação e a salvaguarda da saúde pública, mas a dicotomia entre aquilo que é a saúde pública e a sustentabilidade económica é um equilíbrio muito difícil de encontrar e que é muito relevante, esta questão de colocar as pessoas em casa, de fechar economias, de fechar fronteiras, de estagnar completamente o desenvolvimento e a produtividade económica dos vários países para conter uma situação de saúde pública e, por outro lado, ir jogando em que ponto é que podemos estar novamente a focar na sustentabilidade económica e ao mesmo tempo a gerir a questão da doença. E, por último, algo que é bastante óbvio, que é esta situação não é uma situação portuguesa, é uma situação à escala global. Não é só Portugal que está a passar por este desafio, os nossos principais e os nossos tradicionais parceiros económicos passam por um desafio semelhante, alguns deles ainda num estado mais inicial do controle da situação sanitária. Se olharmos para a Espanha, tivemos uma situação catastrófica a nível de saúde pública, o Reino Unido, para juntar ao Brexit, só faltava mesmo a pandemia. Temos o Brasil e os Estados Unidos também com situações muito complicadas. Os Estados Unidos, penso que já ultrapassaram os 40 milhões de desempregados, que é de facto um número impressionante. E, portanto, é um desafio à escala global que, enquanto decisor público, também acaba por tornar bastante peculiar a situação, porque nós temos todos os países do mundo a tentar encontrar soluções para um mesmo problema. E, portanto, enquanto alguém que tem que encontrar soluções legislativas, neste caso normativas, para resolver um problema, que é o caso da minha equipa, é o que a minha equipa tem que fazer, nós temos hoje em dia o acompanhamento periódico das medidas de todos os países da OCDE e, portanto, eu nunca tive um manancial tão grande de ideias e de propostas e de normas que estão a ser implementadas noutros países e que podemos acompanhar o nível de sucesso das mesmas e, portanto, nesse aspecto é outro elemento muito relevante. E, portanto, esta questão do nível de incerteza, da escala global da pandemia e também do necessário equilíbrio entre aquilo que é a garantir a sustentabilidade e a capacidade de resposta do sistema de saúde face ao equilíbrio e à sustentabilidade económica do país, são elementos muito relevantes
em todas as decisões que se tomam no âmbito de políticas públicas de combate ao Covid. Mas passando um pouco àquilo que foi a estratégia de resposta, e agora partilhando na primeira pessoa aquilo que foi a experiência aqui no Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nós deparamos, é extraordinário porque nós só estamos a regressar 2 meses e meio atrás, não é assim tanto tempo, parece que foi há muito mais, mas de facto aconteceu muita coisa nestes 2 meses e meio, e a meio de março foi quando se precipitou toda esta situação, e num primeiro momento, aqui no gabinete, nós tivemos 2 preocupações. Uma, no âmbito sanitário, que foi, vamos garantir que a fiscalidade não é um problema no combate ao Covid-19. Ou seja, vamos eliminar todas as entropias que possam existir, seja na aquisição ou na doação de bens para o combate da doença, e, por exemplo, tivemos alargamentizações de IVA nas doações para o combate ao Covid, tivemos isenções de IVA na importação de bens para o SNS, e tivemos várias medidas também de redução de IVA na aquisição de máscaras e de gel desinfetante. Por outro lado, houve muitas empresas nacionais que se dedicaram a alterar o seu negócio, empresas que produziam perfumes, empresas que produziam álcool para consumo, que optaram por passar a produzir gel desinfetante, por exemplo, e que foi necessário flexibilizar procedimentos, foi necessário sensibilizar a autoridade tributária para interceder junto dos agentes que faziam o transporte de mercadorias para Portugal, para garantir que o desalfandegamento de todos os bens de EPIs e de ventiladores eram feitos muito rapidamente, e portanto, a primeira preocupação foi esta: vamos garantir que a fiscalidade não contribui para o agravamento da situação. Isto num plano meramente sanitário. Num plano económico, foi bastante óbvio no primeiro momento qual era o objetivo. As empresas deparam-se com uma queda bruta da produtividade, algumas deparam-se com o encerramento, e perante uma queda tão grande de produtividade ou mesmo o encerramento do negócio, é normal que exista, e é natural até, que existam dificuldades em cumprir obrigações, em pagar salários às pessoas. E, portanto, garantir a liquidez das empresas foi o nosso objetivo imediato. Garantir a liquidez das empresas como forma destas pagarem os salários aos seus trabalhadores e as famílias assim manterem os seus rendimentos. E como forma de garantir a liquidez das empresas, nós adotámos medidas que podemos agrupar por alguns blocos. Em primeiro lugar, e se calhar aquela que foi a medida mais relevante, flexibilizámos o pagamento de impostos no segundo trimestre. Este também é um ponto bastante importante, que é a incerteza do momento levou a que nós procurássemos tomar medidas para o curto prazo, o que permitia flexibilidade, e ao fim de poucos meses podíamos reavaliar se as mesmas tinham sido eficazes e, caso não tivessem sido, reorientar o seu sentido. Mas, portanto, num primeiro momento, para garantir a liquidez, nós dizemos às empresas as retenções na fonte de IRS, as retenções na fonte de IRC, o IVA, do segundo trimestre, aliás, desculpa, pode ser feito fracionadamente em 3 ou 6 prestações, e desta forma aliviamos a tesouraria para que continuem a cumprir as vossas obrigações. Adaptámos também o calendário fiscal, foi o segundo bloco de medidas, adiámos o pagamento especial por conta, o pagamento por conta, a entrega da modelo 22, procedemos também à simplificação de alguns procedimentos, passou a ser possível apresentar as faturas em formato PDF, e por último também foi bastante relevante o facto de termos procedido à suspensão dos processos de execução fiscal como forma de não agravar ainda mais as dificuldades que as empresas estavam a deparar. E, portanto, voltando a março, que foi um momento, como já aqui foi referido, de muita atividade legislativa, eu confesso que não tenho o levantamento do número de despachos de decretos-lei, de propostas de lei, nas quais trabalhámos num espaço, se calhar, de 3, 4 semanas, mas foi bastante elevado. Mas esta primeira preocupação foi dar liquidez às empresas, garantir que estas empresas, num primeiro momento, conseguem cumprir as suas obrigações, e após esse primeiro momento, após o primeiro trimestre, passamos a uma segunda fase, que é onde estamos neste momento, em que reavaliamos aquilo que foi feito, em que começamos, em face das circunstâncias, e uma vez que a situação sanitária evoluiu de uma forma positiva face àquilo que já foram as expectativas,
evoluímos para uma segunda fase em que temos um plano de recuperação, aquilo que agora se chama o Programa de Estabilização Económica e Social. E aqui os objetivos mantêm-se como conferir liquidez às empresas, mas passamos para uma segunda fase. As empresas já estão com alguns meses de quebra acentuada do negócio e, portanto, a solvabilidade das empresas é algo determinante e garantir que o máximo de empresas conseguem resistir a este período, que ainda não sabemos quando é que termina, mas que temos que criar mecanismos que permitam que as empresas consigam sobreviver. E, portanto, nesta segunda fase, além da liquidez que já tínhamos, juntamos a solvabilidade das empresas e começamos a juntar medidas de estímulo e de recuperação, sendo que aqui temos que ser cautelosos, exatamente por ainda não conhecermos a real dimensão do impacto económico. Por último, e após uma primeira fase de resposta imediata, como a que tivemos, de um plano de recuperação como aquele que estamos a efetuar, havemos de ter em um momento incerto ainda, mas um momento de estabilização e de um novo normal e de fixação de um novo quadro que, ao nível da fiscalidade, poderá ser bastante ambicioso. Ao nível comunitário, nós já estávamos a ter discussões muito relevantes no âmbito da tributação do digital, da tributação ambiental, e, portanto, esta poderá ser a oportunidade para sermos mais ambiciosos nas reformas que queremos fazer, nomeadamente ao nível comunitário, porque é muito importante nas grandes reformas nós termos uma base comunitária para evitar que as discrepâncias dos regimes fiscais depois criem desigualdades nos vários regimes. E, portanto, dito isto, esta foi basicamente a nossa estratégia. Como disse, é um momento muito relevante e muito singular por estarmos todos a passar por ele nos vários países. Nunca neste gabinete nós tivemos uma produção tão grande de ideias, nunca recebemos tantas propostas. Algumas coisas com as quais concordamos e vamos implementar, outras coisas com as quais concordamos e não podemos implementar, outras que fazem menos sentido, no meu entender. Há quem considere que devíamos deixar de cobrar impostos, que se devia deixar de pagar durante esta crise, não se devia pagar IRS, não se devia pagar IMI, IMT ou selo. Não é esse entendimento, não colhe no nosso entender, porque o Estado continua a ter obrigações para cumprir, seja ao nível do pagamento de salários, dos pagamentos a fornecedores, é necessário investir e continuar a investir no Sistema Nacional de Saúde, e para conferir os próprios apoios à economia é preciso que o Estado tenha receita. Não obstante qualquer político gostar de poder reduzir impostos, não tenham a menor dúvida. Há outras propostas, há pessoas que propõem a redução do IRC. Este ano dificilmente haverá lucro nas empresas, portanto baixar o IRC não teria grande utilidade prática, seria mais uma medida de cosmética. Há quem aproveite sempre para propor benefícios fiscais muito circunscritos a determinados setores, e isto é um ponto bastante relevante que nós devemos ter em atenção, porque um dos problemas do sistema fiscal português é que ao longo dos anos se foram aprovando muitos benefícios fiscais muito circunscritos a determinadas circunstâncias e que acabaram por criar uma rede de 542 benefícios altamente complexa e como já aqui foi referido, na fiscalidade, a simplicidade e a transparência das medidas é chave. E, portanto, é preciso cuidado na criação de benefícios fiscais, mas temos sempre muitíssimas propostas nesse sentido. E, portanto, a experiência que queria partilhar convosco, enquanto alguém que está no Ministério das Finanças na área dos assuntos fiscais, era esta. A nossa estratégia tem sido de bastante rigor e cautela nas medidas que adotamos. Temos tido o cuidado de não dar passos demasiado grandes, exatamente pela imprevisibilidade da situação, e naturalmente que fica à disposição caso tenham alguma dúvida sobre as medidas que já foram adotadas ou que estão a ser pensadas, disponham. Obrigada, Bernardo. Acho que foi bastante esclarecedor e eu acho que dá aqui um mote que, se me permite, até será um pouco provocatório, para pedir ao Pedro que, na perspectiva das empresas, nos diga como é que avaliam as medidas que até agora foram implementadas na matéria fiscal. Sim, senhora, muito obrigado e, em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui neste webinar.
nós temos, evidentemente, que uma visão um pouco mais crítica das medidas, mas basicamente revejo-me e concordo com tudo aquilo que foi dito até agora. A perspectiva é que é outra. Na verdade, estas medidas foram medidas iniciais de emergência com o tal objetivo de responder às necessidades de tesouraria das empresas e foram também cautelosas, como também ouvimos, e na nossa opinião demasiado cautelosas. Mas permitam-me que eu recuo um pouco e não à segunda semana, logo ao dia 2 de março. O dia 2 de março foi o dia zero, quer porque foi o dia em que surgiram os primeiros casos em Portugal, quer porque foi o dia em que houve a primeira reunião de vários membros do governo com representantes das confederações empresariais e de uma série de associações empresariais para debater a resposta a um problema que já começava a ter impacto nas empresas e que já se perspectivava, embora não com a dimensão que nós hoje vemos, mas que já se perspectivava ser um impacto importante. E nessa reunião, em que eu tive o privilégio de estar, de participar, foi dito que as medidas tomadas pelo governo seriam equacionadas, e seriam avaliadas à medida que a situação o justificar. O Estado está disponível para tomar medidas de apoio às empresas e vai-as tomando, à medida que a situação o justificar, o exigir. E, na verdade, vemos que houve um trabalho, para além do tal trabalho por parte da administração pública, houve um trabalho muito importante de diálogo, e eu quero aqui sublinhar isso pela positiva. Houve um trabalho, um diálogo, uma verdadeira concertação social e um diálogo intenso com as empresas, com os seus representantes, que foi possibilitando que os vários instrumentos delineados pelo governo fossem sendo afinados, fossem sendo corrigidos, fossem evoluindo, quer na sua dimensão, quer na sua adequação à realidade. Isso foi bastante nítido no layoff, em que houve 4 versões diferentes até estabilizar na que nós hoje temos. Levantou problemas, como nós aqui vimos no primeiro testemunho, mas permitiu que fossem sendo corrigidas algumas disfunções, preenchidas algumas lacunas, à custa de alguma incerteza por parte das empresas, mas foi uma construção que foi sendo feita. Nas linhas de crédito, nas linhas de crédito também aconteceu exatamente a mesma coisa. O primeiro anúncio foi de 100 milhões. As condições eram diferentes. As cautelas eram muito maiores. Agora, nas principais medidas, e nomeadamente na flexibilização de pagamento de impostos e contribuições, foi logo das medidas iniciais e ficou por aí. Não houve evolução nenhuma. E na configuração destas medidas notamos a grande cautela do governo no seu desenho e foram tomadas numa altura em que ainda não havia a plena perspectivava-se, julgo eu, nessa altura, que a situação fosse mais delimitada no tempo e que não fosse tão profunda. E, portanto, o que nós temos a esse nível foi uma legislação que consideramos demasiadamente complexa, por vezes pouco clara. Há regras diferentes, por exemplo,
no que diz respeito aos impostos, no que diz respeito às contribuições, o que mostra um bocadinho que as coisas foram feitas um bocadinho na ótica mais na ótica da oferta do que na ótica da procura. Houve restrições que nós consideramos excessivas no acesso, quer num caso, quer no outro, restrições diferentes, no caso dos impostos do pagamento de impostos, restrições que têm a ver mais com a exigência de quebra, isto para empresas de média dimensão, quebra de 20% na faturação, mas relativamente aos 3 meses anteriores. Quer dizer que vamos ter que esperar que a empresa esteja mesmo numa má situação para chegarmos a esses 20%, uma vez que nos 2 meses antes as coisas correram normalmente, só no último mês, neste caso no mês de março, é que a quebra se tinha feito sentir. Portanto, penso que há aí uma tal cautela excessiva e se calhar ainda não uma perspectiva da gravidade da situação. No caso das contribuições, é mais as limitações, as restrições no acesso são mais de ordem setorial, em que muitos setores para médias empresas foram excluídos. E depois há o problema principal, que houve um alívio no primeiro trimestre, mas há um agravamento dos compromissos das empresas logo no terceiro trimestre do ano, que é uma altura em que desejavelmente estariam ou estarão a iniciar um caminho de recuperação particularmente difícil, ainda com efeitos de redução da procura, de outro tipo de constrangimentos, e em que vão ser sobrecarregadas já com as obrigações fiscais e contributivas relativas ao terceiro trimestre, mais o pagamento daquilo que não foi pago no primeiro trimestre. E isto acabou por se refletir num acesso que o Sr. Secretário de Estado classificou de parcimonioso das empresas a esta medida. De acordo com o inquérito do INE Banco de Portugal, foram 18% das empresas que recorreram a estas medidas. De acordo com os dados do Governo, estiveram em causa 20% do valor dos impostos a ser pagos correspondentes a esta medida. O que, comparando com outras medidas, com o layoff, por exemplo, reflete uma adesão menos entusiasta das empresas a esta medida, até porque percebem, se calhar as empresas mais afetadas com a corda na garganta, pronto, vamos recorrer a esta medida, depois se verá no terceiro trimestre aquilo que nos acontece. Mas muitas outras empresas, se calhar com um bocadinho mais de capacidade de tesouraria, pensam, sim senhor, somos aliviados no segundo trimestre, mas estas obrigações vão cair em cima da empresa logo no terceiro trimestre. Portanto, o que nós pensamos na CIP, e que ainda hoje mesmo o Presidente da CIP terá a oportunidade de defender junto do Governo, é que os pagamentos agora diferidos sejam reportados por um período mais longo, nunca antes do final do ano, e que, por exemplo, os pagamentos por conta que foram adiados, julgo que não basta adiar, julgo que não faz sentido estar a haver pagamentos por conta calculados de acordo com aquilo que foram os lucros de 2019, uma vez que se perspectiva que a situação em 2020 seja completamente diferente e, portanto, o que teremos o pagamento por conta seria uma espécie de empréstimo ao Estado a ser reembolsado depois, quando forem apurados os lucros de 2020.
Resta-me reconhecer uma coisa que correu bem e que temos que reconhecer que correu bem, com uma boa colaboração entre diversas estruturas da administração pública, o que nem sempre é fácil, o que não estamos habituados, e por isso surpreendeu-nos que desta vez as coisas tenham corrido bem, depressa e bem, que foi tudo aquilo que foi feito para ajudar as empresas que procederam à reconversão da sua produção para a produção de desinfetantes para recorrer à situação sanitária. E isso, na verdade, correu bem, e quer por parte das empresas, quer por parte da administração pública, isso foi conseguido. Foram passados diversos obstáculos, poderiam ser obstáculos de ordem regulatória, fiscal, e foi um esforço importante de todas as partes. Aí sim, aí temos que reconhecer. Vamos vendo aquilo que está a ser feito e vamos reconhecendo e vamos criticando e vamos construindo. Obrigada, Pedro. Algo que neste momento se revela transversal às participações que temos tido, de facto, tem sido a difícil tarefa, mas também a pouca transparência às vezes da legislação. E pegando num dos temas principais daquilo que foi a intervenção, quer do Bernardo, quer do Pedro, relativamente ao tema da flexibilização de pagamentos, eu creio que o Pedro deixou aqui bastante patente a preocupação das empresas de que a medida possa não ter sido suficiente. E eu aproveitava esta oportunidade só para brevemente colocar uma questão ao Bernardo, que eu sei que já foi colocada no passado ao Ministério das Finanças, porque foi algo que apareceu com as notícias e que se prendia exatamente com uma referência que existia na legislação sobre o que é que poderia acontecer em caso de incumprimento por parte de uma empresa destes planos prestacionais. O Pedro falou-nos aqui sobretudo desse impacto ao nível das médias empresas, mas eu, por exemplo, também sou advogada na área fiscal, vi várias questões por parte de empresas, até algumas com uma dimensão bastante relevante, com dúvidas, adiro, não adiro, consigo pagar este mês, não sei se consigo pagar a prestação do próximo mês. Será que o Bernardo nos podia só esclarecer brevemente quais é que podem ser as consequências para uma empresa que queira de facto aderir ao plano de pagamento prestacional, por exemplo, do IVA ou das retenções na fonte, e depois chega um determinado mês e se veja confrontada com uma incapacidade de pagar, que consequências é que poderiam existir a nível fiscal para essa empresa? Sim, muito rapidamente, e só para ser coerente com aquilo que disse, nós ainda estamos no decurso do segundo trimestre, portanto ainda estamos mais do que a tempo para partilhar e para, em conjunto com os parceiros sociais e com os outros partidos políticos, como está a ser feito, decidir aquilo que será o projeto e o plano para o próximo trimestre, para o próximo semestre, para o futuro. E portanto, eu percebo que a estabilidade fiscal é algo, em situações normais, mais do que aconselhável, é essencial. Numa situação como esta, é muito difícil nós sermos eficazes na resposta e ao mesmo tempo estarmos a garantir um quadro para o médio prazo, porque vamos de certeza incumpri-lo, porque vai ser necessário reorientar o caminho em função do desenvolvimento da questão. Mas respondendo à pergunta da Teresa, de facto, o que a norma diz faz na verdade uma remissão para um diploma muito antigo, penso que é de 88, que fala sobre a cobrança do IRS e do IRC e que diz basicamente que quando um contribuinte tem um plano prestacional e incumpre uma das prestações, as prestações seguintes vencem-se naquele momento, ou seja, se eu incumprir uma prestação, eu passo a ter que pagar todas as prestações que iriam vencer-se daí para a frente. O que acontece, e de facto é compreensível que possa haver essa dúvida interpretativa, o que está aqui em causa são vários planos prestacionais. Dando o exemplo das retenções, a adesão foi feita, por exemplo, com referência às retenções de abril e será novamente feita com referência às retenções, eventualmente às retenções de maio e às retenções de junho. E tratam-se, assim, de 3 planos prestacionais distintos. O que quer dizer que se eu em abril optei por pagar o meu IVA mensal em 6 prestações,
se falhar a prestação no mês seguinte, vencem-se as seguintes. Mas isto não tem nada e não influencia em nada a minha possibilidade de adesão ao plano prestacional do IVA mensal do mês seguinte. E, portanto, também não determina o vencimento dessas prestações. Dando um exemplo se calhar mais fácil, se nós nos projetarmos no mês de setembro e tivermos eventualmente decidido optar pelo pagamento das 6 prestações do IVA mensal de abril, maio e junho, se nós falharmos o pagamento da prestação do plano prestacional de abril, apenas se irão vencer as prestações relativamente a abril, as que estão em falta, e não aquelas que são relativas aos meses de maio e de junho. E, portanto, a resposta é esta: são planos prestacionais autónomos, não têm relação entre si nesta questão do incumprimento, mas é de facto uma dúvida interpretativa. No nosso entender, até decorreria da natureza dos planos prestacionais a resposta, mas eu percebo que não decorra expressamente da lei. Podia ser mais clara, de facto, podia. Infelizmente não temos tido o tempo suficiente para produzir tantos diplomas e tantas normas com a calma e com a clareza que é aconselhável. Compreendam que também, e neste caso, por exemplo, a Autoridade Tributária, que tem 11.600 pessoas, também a Autoridade Tributária está em teletrabalho. E, portanto, também neste caso, também do nosso lado, houve uma necessidade muito grande de reorganização de procedimentos. Ainda hoje de manhã havia uma crítica e há uma manchete muito grande relativamente aos prazos dos reembolsos do IRS, porque as pessoas de facto precisam do dinheiro. Mas nós temos destas 11.600 pessoas, eu neste momento não tenho o número de pessoas que estão em teletrabalho, mas é um número muito significativo, e o prazo médio de reembolso IRS está ao nível de há 4, 5 anos atrás, não é um desvio assim tão grande, e portanto a Autoridade Tributária tem dado uma resposta extraordinária ao nível do teletrabalho. Ao nível da clareza das normas, é normal, diria que é normal, não servindo de desculpa e não sendo sequer algo desejável, acaba por ser algo normal que possa haver necessidade de haver retificações. Eu recordo-me que houve fins de semana em que o Diário da República foi publicado ao sábado e ao domingo, tanto que era a produção normativa e legislativa, e de facto as retificações têm sido muitas, porque lá está, a velocidade é inimiga do ótimo, mas a resposta é esta: são planos prestacionais autónomos, não têm influência entre si. Muito obrigada, Bernardo. Eu pedi então agora, passando aqui para o nosso próximo tema, perguntava ao Pedro se, no que respeita ao regime do layoff, acha que o regime foi tão cauteloso como poderão ter sido as medidas fiscais, ou se de facto ele correspondeu àquilo que as empresas precisavam nesta fase. O layoff simplificado está a ser de facto a medida mais potente na resposta do governo à crise. E a resposta está nas empresas. Nós temos feito semanalmente inquéritos às empresas através das nossas associações, das associações afiliadas na CIP, e em colaboração com o ISCTE, e em cada semana temos dedicado a um determinado tema, e portanto, uma das perguntas que foi feita, uma das perguntas que é feita recorrentemente é a opinião das empresas relativamente, de uma forma geral, aos programas de apoio às empresas. E na primeira semana de maio, o inquérito incidiu particularmente no layoff, e perguntávamos também a opinião às empresas sobre a adequação desta medida às necessidades das empresas. E é engraçado que, se, de uma forma geral, relativamente à globalidade da resposta do governo,
dos programas de apoio às empresas, 84% das empresas considerou que estes programas estão aquém ou muito aquém do que necessita. Especificamente relativamente ao layoff simplificado, 79% respondeu que esta medida é razoavelmente adequada ou muito adequada. Depois havia outra pergunta que era relativamente à implementação da medida. E aí, numa altura em que ainda havia bastantes atrasos no pagamento, a resposta foi um bocadinho menos entusiástica. E só 64% é que consideraram que a medida na sua implementação, não no seu desenho, mas na sua implementação, era razoavelmente adequada ou muito adequada. Portanto, temos aqui já a resposta das empresas é esta. Podemos discutir se a medida é mais generosa em comparação com medidas semelhantes de outros países. Houve outros países em que os regimes que poderemos considerar equivalentes ao nosso layoff simplificado são mais generosos no apoio quer às empresas, quer aos trabalhadores, mas a resposta é das empresas. Consideram-na razoavelmente adequada ou adequada. Há um aspecto que esteve presente até logo no primeiro testemunho do nosso grupo, é da flexibilidade na sua utilização. No nosso inquérito também chegámos à conclusão que a medida foi utilizada por 25% das empresas para a totalidade dos trabalhadores, por 30% das empresas só utilizaram esta medida para menos de 20% dos seus trabalhadores. E depois o resto das 45% das empresas utilizou a medida parcialmente, entre 20% e a totalidade dos seus trabalhadores. E isto é engraçado que também teve, por um lado, demonstra a flexibilidade da medida relativamente às necessidades por parte das empresas e teve também vantagens, uma vez que as previsões do governo do montante que este apoio representa para o governo foi bastante inferior àquilo que estava previsto. Precisamente porque as empresas a utilizaram apenas na medida das suas necessidades e não para a totalidade dos trabalhadores. E tendo a possibilidade de recorrer quer à suspensão de contrato, quer à redução do horário. Há críticas, continua a haver algumas arestas a limar. Este é um ponto que eu não tenho seguido com tanta proximidade, uma vez que está mais na mão do departamento jurídico da CIP, mas sei que há aspectos, por exemplo, um dos pontos que ajudaria mais a uma maior adequação era esta medida ser aplicada por estabelecimento e não por empresa. Mas de uma forma geral é a medida mais potente, é a medida a que as empresas mais recorreram. Temos, julgo que neste momento, cerca de 110 mil empresas que empregam mais de 1.300.000 trabalhadores que estão a beneficiar desta medida. Do nosso ponto de vista, impõe-se tomar brevemente uma decisão sobre a prorrogação deste regime para além de 30 de junho, uma vez que os efeitos, o impacto das empresas ainda vai continuar. Temos empresas já a regressar à atividade, empresas que estavam totalmente encerradas e que passaram a estar apenas parcialmente encerradas, empresas parcialmente encerradas que já estão a retomar a sua atividade, mas o impacto ainda se faz sentir, a redução da procura ainda se faz sentir, as encomendas ainda não estão a retomar na generalidade dos setores e, portanto, a necessidade de prorrogação desta medida que, como disse, é a principal. E vimos isso também no testemunho inicial.
Se calhar, Pedro, haveria medidas também de simplificação. Por exemplo, uma questão muito debatida é o facto que a Segurança Social entregava o valor das compensações à empresa em vez de ser diretamente ao trabalhador, não é? Esse também é um ponto porque nos batemos, não foi isso que foi decidido. Seria um ponto a melhorar, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Pedro, por esta ideia aqui do que é que foi, no fundo, aqui a confirmação da importância desta medida e da necessidade da sua prorrogação no seguimento aqui do testemunho do nosso grupo. E eu aproveitava então para introduzir aqui um tema que está intimamente ligado com estes dois temas, como não poderia deixar de ser, que é sempre a parte financeira, não é? Como e quando é que o dinheiro chega às empresas? E a este respeito, no fundo, o Governo teve aqui duas grandes medidas. Por um lado, a moratória, que depois viria a ser acompanhada também por associações do setor financeiro, criaram elas próprias outras moratórias que permitiram a empresas e particulares prorrogar ou suspender os pagamentos dos seus créditos durante 6 meses. E, mais importante do que isso, as linhas de apoio às empresas, não é? E aí vou tomar a liberdade de provocar o Gonçalo, diretor de marketing corporativo do BCP, e perguntar, Gonçalo, o dinheiro está a chegar às empresas ou não está a chegar às empresas? Muito bom dia, Teresa. Antes de tudo, um cumprimento inicial e um agradecimento tanto à Jennifer como ao Nicolas pelo convite ao BCP e pelo convite para estar convosco neste webinar. Dar, digamos, um cumprimento especial também ao Bernardo e ao Pedro, nossos colegas de painel, e dizer que aquilo que nos une efetivamente enquanto país é um espírito enorme de parceria e de compromisso. À pergunta direta, e depois vamos à parte, eu dividi esta minha primeira intervenção de uma forma muito sintética em 2 aspectos. A primeira é o que é que está a acontecer e a segunda é o que é que precisa de acontecer para que a economia e o país possa recuperar. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que nós nos últimos 2 meses rodámos mais de 30% da carteira de crédito do BCP e vemos pelos números que o sistema financeiro está efetivamente a publicar nos seus relatórios de contas, que é um aspecto que é transversal ao sistema financeiro. Nós temos 25% dos clientes elegíveis ao abrigo de moratória empresarial hoje, ou seja, temos mais de 27 mil clientes que já estão a beneficiar dessa moratória que foi concedida por um prazo inicial de 6 meses e que agora aguardamos pela alteração legislativa em função de um conjunto de notícias que nos fazem chegar, que poderá ser estendida, e portanto demos uma facilidade de crédito aos clientes, quer dizer, basicamente podem não pagar as prestações e os juros associados aos créditos que já têm connosco durante um período de 6 meses. Logo na altura, a nossa Comissão Executiva e o nosso Presidente deram logo nota que seria muito importante que este período fosse mais alongado, mas é uma decisão pública e que nós acederemos em função daquilo que for a decisão do Governo. Portanto, somos solidários, temos sido sempre solidários e estado ao lado da economia nesta recuperação, e isso mostra-se, por exemplo, pela capacidade enorme de nós nunca termos fechado a atividade financeira, comercial e empresarial do próprio banco, em que tivemos uma consolidação mínima de 95% das nossas sucursais e dos nossos balcões abertos às pessoas e aos empresários para todos os serviços que eram necessários. Ao nível das linhas Covid, indiretamente à pergunta da Teresa, os números são simples, nós estamos num webinar, não há uma apresentação para se ver os gráficos, é mais fácil dizer-vos, mas em síntese, o que nós temos hoje aprovado são 12.500 aprovações para 12.500 empresas, com as linhas Covid, portanto mais 40% do total aprovado pela Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, que valem mais de 2.250 milhões de euros, portanto em montante anda na casa dos 38% da nossa cota em montante. E depois somamos a isso linhas de garantia que já tínhamos contratado muito antes da crise, estavam contratadas desde 2020, desde 2019, peço desculpa, que são as linhas do Fundo Europeu de Inovação. Nós temos cerca de 1.000 milhões de euros no Fundo Europeu de Inovação para muitas áreas. Temos, digamos, para as empresas inovadoras, exportadoras e com investimento o FEI Inovação. Temos para as empresas PMEs o FEI Cosme. Temos para as empresas do setor cultural e criativo o FEI para as indústrias criativas e culturais. Temos também o FEI, e agora com um braço do BEI, para as mid-caps e para as empresas de média dimensão. Portanto, o banco estava muitíssimo bem preparado para esse desafio e depois do esgotamento que aconteceu nas linhas Covid, que aconteceu no final de abril, nós já estamos em maio a fazer os enquadramentos nas garantias europeias e, portanto, apontamos que, no fim de contas, nós consigamos suprir entre as 16 e as 20 mil empresas, é a nossa melhor estimativa, e colocar na economia entre os 3.200 e os 3.500 milhões de euros,
que é um valor de novo crédito, que é um valor muito material para a carteira de crédito do BCP. Estamos a falar de mais de 30% da nossa carteira de crédito. E isso diz muito da nossa proximidade para colocar dinheiro na economia, resolver aquilo que é o primeiro desafio, que é a liquidez. Depois perguntam-nos sempre, ainda ontem havia também no Parlamento essa discussão, se o dinheiro está a chegar à economia ou se são só papéis e isso é só contratos. Eu posso-vos dizer que na última semana o BCP colocou 140 milhões de euros por dia na economia. 140 milhões por dia. E que esta semana estamos com uma média de 110 a 115 milhões por dia na economia. Estamos nesta altura a meter mais de 1000 contratos com funding por dia na economia, desde as pequenas, passando para as médias e chegando às grandes empresas. Portanto, não haja dúvidas que nós temos uma máquina aqui rotativa para colocar dinheiro na economia depois das aprovações terem alongado um bocadinho no seu fator. E dizem-nos, mas porquê é que estão a fazer isto 2 meses depois? E eu respondo, estamos a fazer isto 2 meses depois porque o processo ficou muito complexo durante o tempo e começou simples e foi avançando para níveis adicionais de complexidade. E, portanto, nós ainda hoje estamos aqui com processos em que só com a validação do banco nós metemos o dinheiro na economia. E agora estamos, digamos, a ir buscar, junto às sociedades de garantia mútua, também algumas afinações de contratação. Portanto, esta era a primeira mensagem. A primeira mensagem é o sistema financeiro e o BCP, que é por quem falo, estão ao lado da economia, estão ao lado dos empresários, estão ao lado dos cidadãos. Sabemos que só venceremos esta crise juntos e o maior compromisso que vos podemos dar é que a nossa cota normal do BCP anda nos 18, 19, 20%, dependendo dos produtos, e neste caso específico hoje está entre os 38% e os 40%, 41%. Portanto, são coisas muito claras, nós montámos um processo muito ágil, permitisse que o dinheiro chegasse primeiro à economia e aos empresários. Dito isto, temos muito desgosto, porque fomos contactados por mais de 30 mil empresários e vamos ter cerca de 10 mil, não vamos ter uma solução com garantias, nem nacionais, nem europeias. E aí passa-se àquilo que é a segunda parte da intervenção, em 3 minutos, dizer-vos, há 4 E's que têm que estar todos os dias na mesa do governo e todos os dias na mesa dos empresários. O primeiro é a economia, o segundo é emprego, o terceiro é a estabilidade e o quarto é as exportações. Medida a medida, para falar de futuro, o que é que temos que fazer agora, não é daqui a um mês, é agora, para conseguirmos relançar a economia e apoiar os empresários que ainda não têm hoje uma solução. Nós temos hoje 10 mil empresários que contactaram o BCP, a quem promovemos candidaturas, a quem desenhamos soluções e que não têm uma solução. Porque, para se perceber, o sistema recebeu mais de 10 mil milhões de euros de pedidos e só tem 6 mil milhões de garantias. Portanto, há muitas empresas que, infelizmente, nesta altura, ainda não têm uma solução de financiamento porque não há garantia. E, portanto, é muito importante nós termos dotação adicional de garantia. Olhando para a economia, eu proporia 3 medidas muito concretas. 1. O Fundo de Recuperação Europeu tem que ser hoje aprovado no Conselho Europeu e chegar com um modelo misto de subvenções e de financiamento. E esse modelo misto deve ter pelo menos 500 mil milhões de subvenções e pelo menos 1000 milhões de financiamento. Portanto, é esse modelo misto que nos vai permitir colocar não mais dívida nas empresas, porque é impossível as empresas sofrerem com mais dívida, mas mais fundos de apoio ao investimento, ao emprego e incentivos diretos que permitam que esses incentivos possam entrar como capital e as empresas possam estar capitalizadas. A segunda medida, ao abrigo da economia, que já vi ontem, também já vi os parabéns ainda antes deste webinar ao Bernardo, é preciso um Simplex Covid, não há dúvidas. E esse Simplex Covid começa por ter legislação mais simples, processos mais ágeis, confiar primeiro e auditar depois, e não montar uma cadeia gigante de burocracia que permita que só consegue chegar ao financiamento, à liquidez e à tesouraria quem tem estruturas gigantes de consultores, de advogados e de equipas profissionais internas ou externas às empresas. Nós temos que apoiar as micro e as pequenas empresas, que não haja dúvidas disso, e aqui 80% do financiamento a ser feito no BCP são nas micro e nas pequenas empresas. A terceira coisa que é necessária na economia é multiplicarmos o sucesso que já foram os 2 anúncios e os 2 avisos do Portugal 2020 vitaminado para o Covid. Este que foi falado pelo Pedro, para a transformação de ventiladores e da indústria e de têxtil e toda a área do gel e dos líquidos e da proteção individual e das máscaras e dos plásticos e da indústria de moldes. Vitaminar já isso, em que foram colocados na altura cerca de 70 milhões de euros
e apareceram quase 500 milhões de candidaturas de investimento das empresas. É quase um crime de lesa pátria dizer a quem quer investir que não invista, porque agora não temos aqui fundos no Portugal 2020 para estas empresas. Eu dou um exemplo. O programa Adaptar, basicamente foi o programa para o comércio e serviços, que permitiu que as empresas recebessem até 5 mil euros, 80% a fundo perdido, para as máscaras, para o gel, para os desinfetantes, para a marcação dos espaços, esgotou em 4 dias úteis. Esgotou em 4 dias úteis. Suspenderam o programa e não está agora dada a nova data para, digamos, relançarem o programa. Portanto, não vale a pena. É preciso estar com os incentivos públicos ao lado da iniciativa privada e da densidade e rapidez da iniciativa privada. Portanto, no primeiro da economia, 3 medidas: Fundo de Recuperação, Simplex e Portugal 2020 vitaminado, de uma forma ágil e rápida. Ao nível do emprego, é preciso que todos saibam, temos 1.800.000 pessoas que estão em layoff. 1.800.000 pessoas em layoff. 2 milhões de reformados e pensionistas. Mais um conjunto de pessoas que estão associadas àquilo que é o desemprego normal e friccional, que anda entre as 400 e as 500 mil pessoas. Nós temos mais 4 milhões de portugueses, portanto mais 40% da população, que infelizmente hoje não está a trabalhar. E portanto a taxa de desemprego não são 10%, a taxa de emprego sobre a população ativa anda nos 50%, 60%. É muito importante rapidamente colocar as pessoas novamente a trabalhar, novamente a produzir naquilo que é a sua atividade normal, para que a economia não sofra no terceiro trimestre como vai sofrer o pior trimestre das últimas décadas, que é o segundo trimestre de 2020. Porque só assim é que nós podemos passar do desconfinamento para o passo progressivo do layoff, que é um layoff mais ponderado, que permita que as empresas possam ter as pessoas a trabalhar e possam ser apoiadas pelo governo numa segunda fase, em que o layoff paga uma parte e as empresas pagam uma parte superior e começamos a voltar à atividade económica normal. O emprego tem que ser uma prioridade, porque se o emprego não for uma prioridade e se não existirem incentivos ao emprego, e eu vou dar exemplos de medidas que são incentivo ao emprego, nós vamos ter um problema sério de produtividade, ainda mais sério que o que temos no país. Um exemplo concreto que já demos ao Ministério da Economia, e partido com o Bernardo e com as equipas que estão aqui do Ministério das Finanças. À medida que as empresas vão cumprindo os seus planos de dívida nestas linhas Covid, as garantias oferecidas aos bancos devem ser concedidas em incentivo perdido às empresas. Isto é, à medida que vamos tendo a certeza que o Estado não vai usar aquele dinheiro para a garantia pública de incumprimento bancário, deve dar pelo menos uma parte desse dinheiro às empresas como capital e como incentivo ao emprego. Esse trabalho tem que ser feito. As empresas merecem-no e é uma forma de apoiarmos o emprego, com 2 condições: manutenção do número de postos de trabalho e da massa salarial, manutenção da atividade e da rentabilidade. São as condições que devem estar presentes nisto, para que as empresas possam continuar a aumentar e a criar emprego e para que não tenhamos 4 milhões de pessoas em Portugal sem trabalhar. Em cima disso, terceiro é estabilidade, e esta para nós é a mais preocupante. Ninguém fala dela e nós estamos muitíssimo preocupados. É bom que se saiba que a grande parte da dívida pública hoje portuguesa está nos bancos portugueses. Portanto, está cá. Nós precisamos de um cuidado muito grande com a dívida pública. A dívida não pode passar dos 130% a 135% do PIB. E com uma queda acentuada do PIB, que pode andar entre os 7% e os 10%, a dívida pública sobre o PIB dispara imediatamente. Sem mais dívida, dispara logo pelo rácio. É preciso termos muita atenção à liquidez, ao financiamento, ao agravamento das condições de financiamento, do sistema financeiro que depois se vai repercutir na economia. E é um trabalho que tem que ser feito pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da Economia, que é com os bancos, conseguirmos junto do Fundo Europeu de Investimento e do Banco Europeu de Investimento levantarmos entre 10 e 12 mil milhões de euros para aquilo que é a retoma da atividade económica, que é o que a economia precisa, para nós vitaminarmos já a seguir, com financiamento no segundo semestre da economia. Não bastam linhas de garantia, não bastam incentivos a fundo perdido, é preciso liquidez. E essa liquidez que existe no sistema bancário está condicionante de 2 coisas: estabilidade do rating da República, que está dependente da dívida pública e do rácio de dívida sobre o PIB, e garantia de liquidez com fundos diretamente do Banco Europeu de Investimento e do Fundo Europeu de Inovação. É um trabalho que temos que fazer em conjunto entre o Governo e o sistema financeiro para apoiarmos a economia, porque senão depois as empresas vão querer liquidez
e vai-se passar no sistema financeiro, o que já se passa hoje em alguns bancos, felizmente não no BCP, que é dizer às empresas: nós até gostaríamos de apoiar e financiar, mas não temos nesta altura capacidade de liquidez para isso. E isto já acontece hoje em bancos da praça portuguesa. Portanto, nós estamos aqui bastante folgados, temos muita liquidez e muita capacidade de financiamento, mas já hoje há bancos na praça que não conseguem ter liquidez para fazer financiamento. O último é exportações. Nós conseguimos trazer as exportações para cerca de 45% do PIB. Está publicado num decreto-lei do Governo que há 3 mil milhões de euros de crédito à exportação, e estamos numa Câmara Luso-Sueca de Comércio. Esses 3 mil milhões de seguros de crédito não podem ser perdidos nem colocados, digamos, na burocracia tradicional dos seguros de crédito. Nós precisamos de uma COSEC de natureza pública, ágil, rápida e eficaz, que permita que nós financiemos os exportadores. Até porque, com mercados, em particular o mercado europeu, que sofreu imenso, mais fechado, as empresas portuguesas vão querer exportar para novos mercados. E para novos mercados, para exportar e terem financiamento, tem que ter garantia de seguro de crédito. Sem garantia, sem seguro de crédito, vai ser muito difícil financiar as exportações. Portanto, é muito importante que isto seja feito rapidamente. É colocar exportações com garantia de Estado. Portanto, em síntese, estamos a fazer chegar o dinheiro à economia. Temos estes 4 E's como grande preocupação: a economia recuperada, o emprego em atividade, a estabilidade do sistema financeiro e a estabilidade do país, e as exportações, para fazer voltar a nossa economia ao trajeto que conseguimos de uma forma notável fazer enquanto sociedade de 2013 a 2020. Porque na nossa expectativa, que é isso que nós acreditamos, é que isto não vai ser nem um L, nem um U muito alongado. Vai ser um V, e o que o país está a fazer aqui é uma pausa. Mas para ser uma pausa, não pode haver hesitação a tomar estas medidas. E nós estamos cá para as implementar e para ser solidários com o governo e com a economia e com as empresas. Dito isto, é preciso mais linhas, é preciso mais rapidez, é preciso menos burocracia, é preciso rapidamente um simplex, e é preciso nós termos uma solução com subvenções e com financiamento para a economia retomar rapidamente. Nós temos a expectativa, ainda mais otimista que o governo, o último trimestre deste ano seja um último trimestre já flat, que não caia. Mas para isso temos que fazer já isto agora, entre junho e agosto. Portanto, nós vamos ter um ano em que não vai haver férias. Portanto, o exercício é estarmos ao lado dos empresários da economia. É esse trabalho que nós fazemos todos os dias no BCP. Dito isto, ainda temos muitos clientes a quem infelizmente ainda não conseguimos dar uma resposta, mas estamos a dar a todos quantos conseguimos e todos quantos podemos. Muito obrigado. Todas as perguntas, estou disponível. Muito obrigada, Gonçalo. Eu vi que já temos aqui algumas questões no chat para responder seguidamente, por isso eu pedia brevemente aqui ao Pedro que nos comentasse esta visão do Gonçalo e se concorda e se partilha a preocupação de que há empresas que ainda não conseguem aceder a estas linhas de apoio. Ora, o Gonçalo facilitou-me imensamente esta minha intervenção, porque aquilo que ele disse está completamente coincidente com as propostas que a CIP apresentou no plano extraordinário de suporte à economia que apresentou no dia 1 de abril e que completou e desenvolveu e atualizou agora mais recentemente no dia 15, salvo erro, deste mês, e que passa exatamente por todos os passos que o Gonçalo referiu. Necessidade de mais linhas de crédito, uma vez que, como ele disse, os pedidos que atingiriam, se fossem concedidos, atingiriam 10,5 mil milhões e o limite atual é de 6,2 mil milhões. Houve atraso, evidentemente. Nesta altura já estão contratualizados no total 3,1 mil milhões, portanto vamos a metade. Mas esperamos que a recuperação seja rápida, que o dinheiro chegue efetivamente às empresas. Necessidade de uma reorientação das medidas do crédito, que implica mais endividamento, e as empresas não precisam de mais endividamento
para uma orientação mais virada para a capitalização das empresas, e isso é muito importante. A principal medida que a CIP propôs foi a criação de um fundo de fundos, na órbita da IFD, com 3 mil milhões de euros disponíveis para capitalização de empresas através de fundos de capital de risco. Estamos dispostos para discutir, para contribuir para que esta ou medidas semelhantes destinadas à capitalização das empresas sejam efetivamente desenhadas. É essa a reorientação que é preciso fazer na política de resposta ao impacto económico da Covid. Seguros de crédito. Temos insistido e não compreendemos como é que, tendo havido luz verde da Comissão Europeia no dia 27 de março, ainda não haja uma solução para apoio, para garantia do Estado aos seguros de crédito que permita às empresas que têm já alguma possibilidade de recomeçar a relançar as exportações de o fazer. Não compreendemos o atraso que há nesta medida. Simplificação, o Simplex Covid, está lá também. Portanto, eu estou a repetir tudo aquilo que o Gonçalo disse, subscrevo tudo aquilo que ele defendeu, que ele disse. Fundos do BEI e do FEI também lá estão no plano apresentado pela CIP, é muito importante. E temos hoje a apresentação pela Comissão, julgo que é hoje, que a Comissão vai apresentar a sua proposta de plano de recuperação. Confiamos que esta proposta seja positiva, pelos sinais que já foram dados pela Presidente da Comissão, pelo apoio que teve por parte da França e da Alemanha. Tememos que o processo ainda esteja no princípio, dadas as resistências de alguns Estados-membros, os ditos frugais, em aceitar aquilo que vai ser proposto hoje. E aí vamos ver até que ponto é que esses Estados que estão mais reticentes serão convencidos e que seja possível chegar a um verdadeiro plano de recuperação europeu que demonstre que a Europa está pronta a responder como um bloco. Porque senão o que temos visto agora, temos visto um Banco Central Europeu que sim, reagiu como uma verdadeira instituição europeia, e como oportunamente e com eficácia, e essa eficácia vê-se nas taxas de juros que continuamos a beneficiar nos mercados financeiros. E depois temos uma comissão que não tem um orçamento capaz para responder, que foi capaz de flexibilizar regras permitindo aos Estados-membros que atuassem, mas que por si só, pouco mais pode fazer do que isso, se não houver, por parte dos Estados-membros, luz verde para que seja capaz de mobilizar no mercado fundos que sejam depois utilizados para apoio dos Estados-membros e para que a resposta dos Estados-membros possa ser o menos assimétrica possível, porque senão serão aqueles mais com maior capacidade financeira que são capazes de apoiar melhor as suas empresas, criando assim situações de concorrência menos equitativa no mercado europeu e uma coisa que é fundamental é preservar o mercado único como campo de atuação das nossas empresas. Muito obrigada, Pedro, e aos restantes oradores. Aproveitava agora para abrir a sessão a quem tiver questões. Por favor, estejam à vontade para ligar o microfone e colocar as questões que entenderem.
Temos de resto já um... Sim? Se eu puder só fazer aqui uma ou duas referências muito sintéticas e aproveitando para responder a uma pergunta que foi feita no chat e que me foi dirigida, só ver aqui as notas do que foi referido. O Gonçalo falou de algo muito importante e da questão da manutenção dos postos de trabalho. E era só para deixar claro que as medidas fiscais que serão, neste caso concreto, as medidas fiscais que estão a ser pensadas, considerarão sempre a manutenção de postos de trabalho e a grande maioria delas tem essa condição porque de facto acreditamos que o Estado vai fazer um esforço considerável e portanto as empresas terão de ser capazes de se comprometer com a manutenção dos postos de trabalho de forma a usufruírem de um conjunto de benefícios. Em segundo lugar, confirmo ao Pedro que de facto o Fundo de Recuperação está previsto ser apresentado hoje pela Comissão depois do almoço e de facto vai ser um momento determinante naquilo que será a capacidade de resposta e aquilo que é provavelmente o maior teste de fogo à União Europeia para no breve prazo. Depois deixar só uma breve nota de que em algum momento o Estado terá de ser capaz estrategicamente de perceber quais são os seus ativos em que tem que apostar mais fichas. Acho que é muito óbvio para todos que o setor do turismo desempenha e tem um peso na nossa economia muito relevante. É óbvio que o desempenho das exportações e das empresas exportadoras é essencial para o sucesso da retoma da economia, a retoma da atividade produtiva, que é muito importante na empregabilidade do nosso país, será com certeza outro ponto estratégico, mas esta definição de setores e de estratégias setoriais será também muito interessante e muito relevante a acompanhar. Respondendo à questão que está no fórum, que é colocada pelo Paulo Coelho, e vou ler muito rapidamente só para toda a gente perceber, que diz muito bom dia, uma pergunta para o Bernardo, não acha que uma medida que poderia ser de extrema importância passaria pelo pagamento imediato da dívida do Estado aos seus fornecedores? Não seria esta uma das medidas mais eficazes? Resposta muito sucinta, claro que sim. Claro que o pagamento e o cumprimento das obrigações do Estado perante os fornecedores é básico. E constitui um forte, para além de se traduzir num cumprimento de um dever básico, numa obrigação contratual, é um importante estímulo para que as empresas tenham do seu lado aquilo que lhes é devido. Relativamente a isto, só duas notas. Este é um esforço que tem vindo a ser feito. Foi divulgado na semana passada que, por exemplo, as dívidas do SNS a fornecedores nunca estiveram em mínimo, é o mínimo histórico, nunca estiveram tão baixas. E sendo relevante notar que é Estado, na mesma, mas grande parte desta dívida de facto está nas autarquias e mesmo assim também existe uma divergência porque diz que muitas autarquias ainda têm esta dívida a fornecedores aumentada porque houve um empréstimo do BEI para o pagamento de dívidas no âmbito das águas e dos resíduos e que não foram descontadas ainda nas contas de alguns municípios. Mas, pronto, isto para dizer que é um esforço que tem estado a ser feito pelo Estado, mas a resposta é claro que sim, que o cumprimento das obrigações e o pagamento das dívidas a fornecedores é relevante. Parece que o Bernardo continua aqui em destaque. Tenho aqui outra questão, mas que ainda só estou a ver agora. Estímulos fiscais destacaria é uma pergunta do João Branco que pergunta que estímulos fiscais destacaria com particular impacto na retoma dos níveis de confiança das famílias enquanto fator determinante para a retoma do consumo de recuperação de determinados setores de atividade. É uma pergunta interessante porque eu sinto-me tentado a levar a resposta no sentido de que a fiscalidade não é necessariamente a resposta para todos os males do mundo e isto é aquele raciocínio que eu estava a fazer há pouco relativamente aos benefícios fiscais e se é pela via fiscal que nós devemos muitas vezes atuar. É algo que deve ser ponderado e em que medida é que nós estarmos a introduzir benefícios ou estímulos fiscais é mais eficaz do que nós estarmos a atribuir subsídios diretos. Neste caso concreto das famílias, a confiança das famílias, se nós considerarmos que estamos a falar da fiscalidade suportada diretamente pelas famílias, ou seja,
nomeadamente o IRS, o IVA e os impostos sobre o património, essencialmente, são se calhar os mais significativos, e deixando de tirar de lado os impostos sobre o património, que são receita municipal. Nós no IRS estávamos a ter um caminho que permitiu aliviar, primeiro acabar com a sobretaxa, depois aliviar a tributação das famílias com rendimentos mais baixos, que infelizmente são a grande maioria dos agregados familiares em Portugal, e esse caminho evoluiria para uma redução da tributação em sede IRS da classe média alta, ou não utilizando, se calhar, estes conceitos que geram sempre discussão, se calhar ali no quarto e no quinto escalão, que é ali entre os 30 e os 80 mil euros de rendimento anual. Penso que é isso. Neste momento não está claro qual será a evolução. Acho que temos ainda um nível de incerteza no nível do desempenho económico que não permite assumir compromissos ao nível da tributação das famílias. Neste momento, o grande compromisso para com as famílias é realmente na tentativa de garantia dos postos de trabalho, porque se pensarmos, nós ao atribuirmos e ao incidirmos o nosso esforço na liquidez e na solvabilidade das empresas, nós ganhamos aqui um efeito multiplicador da despesa que o Estado está a fazer, se podemos chamar isto de despesa, porque na verdade o que está é a abdicar de receita, e a receita é dos contribuintes. Mas se nós dirigirmos essa perda de receita às empresas, o que nós estamos a fazer é permitir que as empresas cumpram as suas obrigações e, simultaneamente, as famílias mantenham os seus rendimentos. Se nós dirigirmos este esforço apenas e só às famílias, nós permitimos que as famílias paguem menos impostos, mas se calhar sobre um rendimento que deixa de existir porque a empresa deixou de ter capacidade para pagar os salários. E, portanto, esse é um equilíbrio. Eu percebo a questão. Eu percebo que nós, na última década, tivemos um grande aumento de impostos, um enorme aumento de impostos, que tem vindo a ser reposto, e que havia uma expectativa dessa continuidade da reposição dos rendimentos, que de facto foi pelo menos suspensa nestes meses, e respondendo ao João Branco, dentro daquilo que me é possível fazer neste momento, é garantir que o esforço neste momento está a ser dirigido para a manutenção de postos de trabalho e para que as famílias continuem a ter rendimentos, e esperando que no futuro possamos continuar esta redução da tributação das famílias, que é algo que está nos nossos objetivos. Bernardo, muito rapidamente, só aproveitando aqui este último comentário em resposta a esta última questão, e para terminar, que já nos estamos aqui a alongar também do nosso tempo, perguntava-lhe se haverá algumas linhas gerais do orçamento retificativo ou alguma estratégia, pelo menos em matérias fiscais, que possa partilhar connosco. Sim, em primeiro lugar, uma pequena retificação, que não é um orçamento retificativo, é aquilo que se chama um orçamento suplementar, que é uma precisão, mas que é só mesmo isso. Aquilo que está pensado está neste momento a ser discutido com os outros partidos, vai ser discutido com os parceiros sociais, com as confederações, com os sindicatos, e é muito relevante que seja um conjunto de propostas que consiga obter um consenso alargado no plano nacional, porque é de facto ambicioso e requer alguma estabilidade para ser bem sucedido. Não poderei, como compreenderão, avançar nenhuma proposta concreta, até porque poderia estar a incorrer num erro, na medida em que ainda é um programa que está a ser apresentado e discutido, e portanto, poderia haver alterações. O que posso, por exemplo, ir ao nível da fiscalidade é que os estímulos, como referi, se centrarão muito na questão da solvabilidade das empresas, continuar a questão da garantia da liquidez, mas muito virado para a solvabilidade das empresas, e sempre com o objetivo claro de manutenção de postos de trabalho. Isso é um requisito muito premente que eu tenho aqui com a minha equipa, que é quando nós construímos uma medida
o objetivo tem que ser claro e a medida é construída em torno desse objetivo. E, portanto, às vezes podemos olhar para uma medida fiscal que parece algo complexo, porque a fiscalidade, na verdade, raramente é simples nas suas tecnicidades, mas porque tem que ver com uma questão contabilística qualquer de uma empresa que a maioria das pessoas não percebe, mas o objetivo tem de ser claro e a esmagadora maioria das medidas que nós pensamos, o objetivo é claro, que é ajudar as empresas a manter postos de trabalho e, portanto, esse acaba por ser também um requisito do próprio benefício que será consagrado. Muito obrigada, Bernardo. Eu diria que os nossos oradores hoje aqui facilitaram muitíssimo esta tarefa de fechar com 3 ou 4 notas, porque há aqui mensagens que eu diria que são transversais a tudo aquilo que foi dito, não é? A importância da liquidez e da manutenção dos postos de trabalho como transversais a medidas em qualquer uma das áreas que nós aqui discutimos. A necessidade de prolongamento das medidas que já foram implementadas, como o layoff, o prolongamento das medidas fiscais ou das moratórias, uma clara necessidade de simplificação e de transparência, nem sempre fácil, como o Bernardo aqui nos explicou, não é? Mas que dentro do possível é essencial para as empresas perceberem como é que os mecanismos funcionam e com o que é que podem contar, sempre neste importante contexto de concertação entre os vários parceiros sociais, que é fundamental para que as mensagens das empresas e das pessoas possam chegar ao Governo, e se calhar o Bernardo leva daqui também hoje algumas medidas, algumas sugestões que pode discutir aqui apresentadas por parte da CIP e do BCP, ficando também uma mensagem de que novas medidas, se possível, menos cautelosas e também ainda em quantidade, para capitalização das empresas, estimular a exportação através de seguros de crédito, novas medidas fiscais, embora tenhamos aqui ficado a perceber que, se calhar mais do que um benefício fiscal, não é? É preciso pensar no todo do sistema, tendo em vista os objetivos maiores de manutenção dos postos de trabalho e de liquidez das empresas. Naturalmente, creio que posso aqui tomar a liberdade de falar pelos oradores quando digo que todos eles permanecerão à disposição caso surja alguma questão depois, que naturalmente poderão remeter à Câmara de Comércio, e a Câmara de Comércio terá todo o gosto de fazer chegar aos nossos oradores. O webinar vai estar disponível online para quem quiser mais tarde rever a gravação. Em meu nome e da Câmara de Comércio, eu agradeço aos oradores as excelentes intervenções e o quanto facilitaram a vida à moderadora. Agradeço a intervenção da doutora Ana Salomé Martins, que deu aqui um mote excelente para a discussão que se seguiu. Agradeço a todos os participantes e a Câmara de Comércio continua ao dispor de todos para aquilo que entender necessário. Muito obrigada e bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia e bom trabalho a todos.